informá-los que a reunião ela está sendo gravada. Pessoal, boa noite a todos. Eu agradeço muito a disponibilidade de vocês estarem aqui presentes nessa nossa reunião, né, de apresentação do CREA Júnior. Para mim é uma satisfação muito grande trazer, né, proporcionar esses momentos aí para vocês. Espero que seja um momento assim de grande troca de informação e que vocês fiquem atentos aos benefícios que a Maria Luísa vai apresentar a todos, né? A Maria Luísa, ela é nossa aluna, ela é aluna do curso de Engenharia Ambiental e hoje ela, além de estar aqui como a nossa acadêmica, né? Ela está aqui como coordenadora do CREA Júnior Santa Catarina, da Regional de Itajaí. Tá? Então, agradeço muito a disponibilidade dela de estar aqui conosco, trazendo todas essas informações, né? E espero que seja um momento aqui de grande troca de conhecimentos, certo? Acho que a gente pode começar, né, Mariana? Deixo as palavras contigo, então. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aqui no chat, eu vou estar acompanhando o chat, e aí no final daí a gente responde esses questionamentos que podem surgir, tá bom? Boa noite, pessoal. Então, como a Keila já falou, meu nome é Maria Luísa. Já estou entrando aí no 6º período, mais ou menos, de Engenharia Ambiental. E atualmente estou como coordenadora, então, do CREA Júnior aqui na Regional de Itajaí. A Regional de Itajaí, ela abrange não somente Itajaí, mas Navegantes, Balneário, Itapema, Porto Belo, toda essa região aqui do Vale do Itajaí a gente abrange com a regional. Hoje eu vim apresentar então para vocês um pouquinho aí sobre o CREA Júnior, para vocês entenderem o que é esse programa, no que ele pode ajudar vocês. A gente ainda tem muitas pessoas que não conhecem esse programa e com certeza conhecendo vão querer fazer parte porque vale muito a pena. Eu vou compartilhar então a minha tela aqui com vocês. Qualquer dúvida, depois se vocês quiserem me perguntar, estou totalmente aqui para responder para vocês, tá? Keila, só consegue confirmar para mim se está apresentando, por gentileza? Sim, consigo. Eu tô vendo a tela ali, tua apresentação. Tudo certo por aqui. Tá, fechou então. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, o CREA Júnior, então, ele vem como um programa do CREA. Né? A gente vai entender certinho daqui a pouco todo esse sistema que compõe as nossas engenharias, agronomias e cursos, né, da área de geociência. Eu vou passar um vídeo depois para vocês explanando um pouco mais sobre os eventos e sobre o que o CREA Júnior ele abrange, mas eu vou começar aqui apresentando para vocês um pouquinho da hierarquia do CREA Júnior, tá? Para vocês entenderem um pouquinho, o CREA Júnior ele funciona da seguinte forma. Nós temos o CREA Júnior nacional, então nível Brasil. Nós temos o CREA Júnior estadual, então cada estado tem o seu CREA Júnior, aqui no nosso caso é o CREA Júnior de Santa Catarina, e cada região tem o seu CREA Júnior também. Então, é CREA Júnior Brasil, CREA Júnior Santa Catarina e CREA Júnior Regional de Itajaí. Então, essa divisão, ela serve justamente para que a gente consiga ficar mais próximo dos acadêmicos. Porque, às vezes, o CREA Santa Catarina, né, o CREA Júnior Santa Catarina não consegue ter essa proximidade com os acadêmicos da região. Então, nós, da regional, conseguimos fazer essa aproximação. Tá? Explicando um pouquinho do nosso CREA Júnior estadual de Santa Catarina, hoje quem está coordenando é o João Victor Fagundes, que ele é ex-coordenador da nossa regional de Itajaí, então nós temos alguém da nossa região representando a gente no CREA Júnior de Santa Catarina. Ele também é acadêmico de Engenharia Ambiental na Univale, então a universidade que a gente tem aqui no Vale do Itajaí também. E ele está, então, como coordenador estadual. E como coordenador da região aqui de Itajaí, que eu já me apresentei para vocês, estou eu, certo?
Entendendo um pouquinho, então, dessa hierarquia, a gente vai começar, então, no que o CREA Júnior ele vai ajudar a gente. Tá? Então, aqui, nesse template, eu mostro para vocês alguns pensamentos que, com certeza, algum de vocês já tiveram, assim como eu já tive também. Então, dúvidas como, por exemplo, por onde que eu começo, né, na área de engenharia, na área de agronomia, geociências, enfim, pensar nas experiências, eu preciso de experiência para poder me inserir no mercado, eu preciso de contatos para conseguir fazer algo que eu desejo, estágio, né? Quem nunca se preocupou aí com estágio, questão de networking, até mesmo algo que faz parte da nossa engenharia, né? Do nosso curso de engenharia, a própria RT, né? Que é a anotação de responsabilidade técnica dos engenheiros. E a gente também tem essa movimentação dentro do CREA Júnior, para que você já saia da graduação entendendo tudo sobre esse documento que é tão importante na área de engenharia. Então, essas são algumas das dúvidas que a gente acaba sempre tendo, né? E o CREA Júnior, ele consegue ajudar vocês em cada uma dessas perguntas, dessas dúvidas de vocês. Por quê? Porque o CREA Júnior ele vem com a intenção de integrar, então trazer os acadêmicos para dentro do sistema. Mas Maria, por quê? Porque, obviamente, vocês que são da área de engenharia, áreas abrangentes, já ouviram falar do CREA e quando ouviram falar, normalmente é relacionado ao quê? Que é o pagamento de anuidade, né? O CREA é só para me pagar a anuidade da minha profissão, é só para isso que ele serve. Muita gente tem esse pensamento. E é justamente por conta desse pensamento que o sistema criou esse programa para já na graduação o acadêmico entender que não. O CREA não é só pagamento de anuidade. O CREA ele é uma esfera muito grande que pode trazer muita oportunidade para os acadêmicos. Né? Então, justamente para a gente quebrar esse pensamento tradicional que o pessoal tem, de que o CREA é só para pagar anuidade. Né? Então, o CREA Júnior ele vem com essa missão de aproximar vocês, acadêmicos, do sistema e entender que o sistema está ali para caminhar do lado de vocês e não só para cobrar uma anuidade. Tá? Passando aqui, a gente tem então algumas questões que o CREA colabora. Então, como eu falei para vocês, a integração do sistema com FEA-CREA, né, com os acadêmicos. A gente vai ver direitinho já o para que vai servir cada uma dessas siglas e o que elas vão nos ajudar. O CREA Júnior ele tem como uma missão muito grande a capacitação. Então, nós promovemos muitos eventos, capacitações técnicas para fazer com que o profissional ele fique cada vez melhor ali no mercado. Porque hoje, infelizmente, a gente tem um déficit na área de engenharia, né? De profissionais que querem vir para a engenharia. Então, os que a gente tem que valorizar e tem que capacitar muito essas pessoas para que vá suprir a necessidade do mercado, para que vá suprir a necessidade da engenharia em si. Né? Então, por isso que o CREA Júnior ele vem com essa missão. Então, além de fazer essa aproximação com o sistema, ele também vem com essa ideia de eu tenho que capacitar os meus acadêmicos, porque já são poucos, né? Se vocês vão pegar na universidade, a turma começa com 40, com 30 e vai terminar lá com 15, chutando alto uns 20, né? Então, a gente tem que valorizar esses profissionais que estão querendo ainda estar nesse caminho. E aí, justamente, esses profissionais, esses acadêmicos, eles geram o quê? A comunidade profissional, que vai ser onde o CREA Júnior e o CREA Santa Catarina, ou o CREA, enfim, de outros locais, vão se juntar para formar essa comunidade profissional. Só que essa comunidade profissional, ela não pode ser só uma comunidade comum, ela tem que ser uma comunidade que faça diferença. Ou seja, uma comunidade que tenha desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional, certo? Porque profissionais, né, pessoas formadas, nós temos várias. Agora, profissionais que sabem, que dominam o que falam, o que trabalha, isso a gente já começa, né, a ter um índice um pouquinho menor. Então, por isso que o CREA prega, eu tenho profissionais? Tenho no meu conselho.
mas eu tenho que ter profissionais que saibam e que dominam o que estão fazendo. Mas eu não vou ser hipócrita de só ir lá e pedir para ele ser um bom profissional. Eu vou ajudar ele a ser um bom profissional. É essa a missão do CREA e do CREA Júnior. Ele não vai te deixar sozinho, ele vai te dar o caminho. Obviamente que nós temos que fazer a nossa parte também. Muito mais nós que somos da área de EAD, né? Então, a área EAD é uma área que o acadêmico ele tem que traçar o seu próprio caminho, ele tem que fazer o seu próprio esforço para conseguir se integrar na área acadêmica cada vez mais, né? A gente que tem que dar esse passo. Então, o CREA Júnior, ele não tem distinção. Você pode ser da EAD, você pode ser do presencial, você pode ser de qualquer universidade, de qualquer tipo. Ele vai te acolher e ele vai dar a capacitação igualmente para um e para outro. A oportunidade é a mesma. Só que qual que é a diferença? Você fazer parte desse programa para conseguir ter acesso a tudo isso que ele te beneficia, certo? Fazendo parte da comunidade profissional, tendo desenvolvimento pessoal e profissional, a gente tem oportunidade no mercado consequentemente, visto que o programa ele é muito abrangente, muita gente apoia, então nós temos muitos contatos e nós temos muitas oportunidades no mercado quando a gente se integra ao sistema. E aqui a parte mais importante, pessoal, para a gente entender definitivamente o que é o nosso sistema, quem que faz parte do nosso sistema. Não é só o CREA, tá? Então, nós temos uma série de entidades que fazem parte desse sistema e que pode ajudar. Só que daí é onde, normalmente, a gente só lembra de quem? Do CREA que a gente paga a unidade, né? Mas vamos entender um pouquinho mais sobre quem que compõe essa galera aí. A gente tem o CONFEA, certo? O CONFEA, ele é o órgão máximo da nossa profissão, tá? O CONFEA, então, é o Conselho Federal, tá? De Engenharia e Agronomia e Geociência, aonde ele vai fazer o quê? Ele vai fiscalizar, ele tem a função de fiscalizar e regulamentar a nossa profissão. Então, lembra que eu falei que a gente não pode ter somente uma quantidade absurda de profissionais, mas não ter qualidade? É exatamente isso que o CONFEA ele vai ver. Ele vai ver como que está a atuação dos engenheiros, né? Ele vai ver se os engenheiros estão atuando com ética, né? De acordo com os tópicos de ética do CONFEA, do CREA, e ele vai também fazer essa fiscalização até mesmo dos trabalhos, do desempenho daquele profissional, certo? Então, órgão máximo é o CONFEA, beleza? A gente passando agora, lembra que eu falei para vocês lá da hierarquia do CREA Júnior? A mesma coisa acontece aqui. O CONFEA, instância máxima. Só que o CONFEA não vai conseguir cuidar do Brasil inteiro, de todas as regiões, de forma eficiente. Ele precisa de ajuda. Então, é onde vai entrar o CREA das regiões, né? Os conselhos regionais. Então, o CREA é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do estado ou da região que ele está atuando. Então, aqui no nosso caso, é de Santa Catarina. Mas a gente tem o CREA Paraná, temos CREA de outras regiões também, justamente para ter essa eficácia na fiscalização, tá? Então, ele vem como um adjunto ali do CONFEA, com as mesmas atribuições, só que daí isolados na região em que eles atuam, tá? Então, tem um foco muito grande nos profissionais que estão atuando, como que eles estão atuando, se estão atuando com ética, né? Como que está sendo essa atuação da engenharia, certo? Lembra que a gente falou, então, o CREA, ele vai fazer essa fiscalização, mas ele não vai só cobrar, ele vai te ajudar a se tornar um profissional bom. Então, por isso que a gente tem essas divisões, certo? E aí, chegamos no CREA Júnior. Então, o CREA Júnior é um programa do CREA de Santa Catarina e de outros CREAs que a gente tem pelo Brasil também, de outras regiões. E aí, o CREA Júnior vem com a função de o CREA e o CONFEA nos profissionais formados, o CREA Júnior nos futuros profissionais, nos acadêmicos. Para quê? Voltamos naquele tópico, para justamente quebrar aquele tabu, né, do profissional e da entidade de classe se bater, né? Não pode. Então, ele vem com essa forma de já flexibilizar esse contato, né, de possibilitar e entender esse órgão no qual a gente vai estar sujeitos muito, muito em breve, né?
Outro órgão que também está junto com a gente, né, outra entidade, é o Mútua, é a Mútua. E o que é a mútua, Maria? É onde está o dinheiro. Como assim, Maria, onde está o dinheiro? A mútua, pessoal, ela é uma caixa de assistência para o profissional. Então, Maria, como que eu posso utilizar a mútua? Quando a gente se forma e a gente se associa à mútua, nós temos como se fosse uma oportunidade, um auxílio do sistema para o profissional. Então, pense que você quer se formar, você quer empreender, né? Quer ser o dono do seu próprio negócio. A mútua, ela está junto com o profissional para possibilitar isso. Então, por exemplo, Maria, preciso comprar um carro para minha empresa. A mútua pode financiar e fazer um empréstimo desse valor para você conseguir, né, de uma forma mais fácil, por ser associado, profissional associado a essa entidade, certo? Maria, preciso comprar um terreno para construir a empresa. A mútua te ajuda nisso. Maria, meu negócio não está indo bem, né? Então, estou passando aí por um déficit no meu negócio. A mútua te ajuda nesse período que você estiver com essa dificuldade. Então, a mútua, ela vem justamente para auxiliar, para ajudar o profissional, né, nessa área de engenharia. E aí, assim como o CREA tem o CREA Júnior, a mútua também tem a mútua Júnior. Mas ela não vem como um adversário ou um competidor ali. A mútua, ela auxilia o CREA Júnior, ela não é algo separado, ela vem algo para ajudar. E aí é onde a gente tem as capacitações, os treinamentos dos acadêmicos, certo? Então, a gente tem esse sistema que é o nosso principal. Então, quando a gente fala de nível profissional formado, nós temos o Confea, CREA e Mútua. Quando a gente fala de acadêmico, nós temos o CREA Júnior e a Mútua Júnior. Então, podem perceber que o sistema ele quer realmente que a gente entenda desse sistema desde a academia, desde a faculdade, porque assim a gente consegue lá na frente já entender as possibilidades que a gente tem, certo? Então, esse é o nosso sistema e nós, como engenheiros, como profissionais da área, né, temos que entender isso, temos que entender qual que é o nosso sistema profissional, tá? Para nos apoiar e para que a gente consiga cada vez mais melhorar a nossa profissão, certo? E aí a gente tem algumas entidades de classe. Então, nós temos alguns locais, né, alguns patrocinadores, enfim, que estão pela região. Então, por exemplo, aqui pelo Vale do Itajaí, nós temos a área, né, que é a Associação de Engenheiros e Arquitetos do Vale do Itajaí. A área, ela também vem com essa função de capacitar. Inclusive, essa semana, eu acho que finaliza hoje, se eu não me engano, estava tendo a ConstruSul, né? A área, o CREA Júnior, todos eles estavam patrocinando esse evento, a ConstruSul, que é um dos maiores eventos de construção civil aqui do Sul, né? Então, por isso que a gente tem essa parceria também de entender como que funcionam essas entidades de classe. E aí, a gente tem uma diferença, certo? Nós vimos lá no início que nós tínhamos várias dúvidas na nossa cabeça, né? Nós tínhamos várias questões que a gente procura sanar durante a academia. Então, por exemplo, o CREA Júnior ele pode te ajudar com estágios. Quem é inscrito no CREA Júnior tem acesso à plataforma que tem estágios exclusivos para quem é inscrito no CREA Júnior. Porque quando você faz parte desse sistema, você já tem um olhar diferenciado do mercado, né? Então, você já está associado ao sistema Confea-CREA e eles te olham com esse novo olhar, né? Então, isso é muito bom e também te possibilita vagas de estágio. Também a gente tem muitos eventos, como eu falei para vocês. A gente tem o CREA Summit, que é um dos maiores eventos de engenharia. Ele hoje é o segundo maior evento de engenharia. Ele só perde para a SOIA, né, que é a Semana de Engenharia. Então, ele acontece todo ano aqui em Balneário Camboriú. Então, todo ano na Expo Centro tem o CREA Summit, que é um dos maiores encontros da área de engenharia. E ali a gente consegue fazer muito networking. Maria, qual que seria também um dos benefícios de eu estar me inscrevendo no CREA Júnior? Networking. Pessoal, eu falo por experiência própria.
Quando eu decidi entrar para o CREA Júnior, eu entrei como membro do grupo, né? Não era coordenadora ainda, mas eu entrei com o objetivo assim, eu quero entrar aqui porque eu quero ver um diferencial na minha carreira fazendo parte do sistema. Eu falei, se eu não ver, eu vou sair. Eu fui bem realista. O João, que eu apresentei lá para vocês, era o coordenador da regional aqui na época. Comecei a fazer ali, me inscrevi, comecei a participar dos eventos, e eu digo assim, com toda certeza que hoje eu consigo ter contato, eu consigo conversar com qualquer engenheiro que eu queira, porque eu tenho essa possibilidade de ter esses contatos, de ter esse network, seja pelo evento ou seja pelo próprio sistema que vai me possibilitar a conversa, que vai me possibilitar o contato desse engenheiro, né? Dessa engenheira que eu tenho o desejo de falar, que eu tenho o desejo de trabalhar junto ou que eu tenho o desejo de fazer algum projeto. Então, isso o sistema nos possibilita. Eu falo que o meu WhatsApp ele virou de cabeça para baixo depois que eu entrei para o CREA Júnior, porque o tanto de gente que até mesmo vem falar com você, por você fazer parte do programa, a quantidade de gente que a gente conhece durante os eventos, que a gente consegue ter um contato por conta do sistema, é muito bom e muito grande. E hoje, pessoal, a gente não é nada sem contatos. Todo mundo sabe disso, né? Uma pessoa sem contatos é uma pessoa basicamente sem oportunidades, né? Então, quantos mais contatos e network a gente faz, mais possibilidade, mais fácil fica a nossa inserção no mercado de trabalho. Então, o CREA Júnior possibilita muito isso. Questão de RT, Maria, nunca vi uma RT na minha vida, não sei como faz. O site do CREA Júnior, quando você se inscreve, você tem um sistema para fazer emissão de RT, de simulação de RT. Então, lá você consegue simular várias RTs, às vezes até tem faculdade que usa para fazer projeto de trabalho, né? Eles usam a RT do CREA Júnior. Então, você consegue fazer esse treino por lá, né? E consegue ter toda a experiência do programa, que também tem outros benefícios que eu vou apresentar para vocês. Algumas questões de realização do CREA Júnior são visitas técnicas, então até conversei com a professora Keila, nós vamos ter algumas visitas técnicas ainda e nós vamos disponibilizar para vocês. Então, sei lá, Maria, tenho vontade de conhecer tal empresa, né? Nossa faculdade aqui tem desejo de conhecer tal empresa. Vem conversar com o CREA Júnior, vem conversar com a gente gente tenta possibilitar essa visita. Nós fechamos agora, recentemente, uma parceria com a BMW. Então, nós vamos estar fazendo visitas técnicas na unidade da BMW. Então, é muito interessante para quem gosta dessa área, para quem gosta de visitas técnicas, nós realizamos várias e isso pode ser sim possibilitado. Então, às vezes você tem alguma vontade, algum desejo de conhecer algum lugar, alguma empresa, o CREA Júnior pode possibilitar isso para você, tá? Os eventos, então o CREA Summit, né, ali no comecinho que eu falei para vocês, que é aqui em Balneário Camboriú, então é um evento muito bacana, é um evento grande, que você tem muita possibilidade. A gente tem o Congresso Catarinense CREA Júnior, ele acontece todo ano, mas esse ano não vai acontecer por um motivo muito especial que eu já vou falar para vocês logo, tá? Mas nós temos esse evento também e nós temos a CAI, que são os encontros semestrais que nós temos em Florianópolis, onde nós reunimos para falar e para ter esse networking de como que o CREA Júnior está colaborando para o meio acadêmico. Fora aqui, nós temos os eventos regionais. Então, até já vou aproveitar para falar para vocês. Em junho, agora final de junho, dia 27 de junho, nós vamos ter um evento da nossa regional aqui de Itajaí, vai se chamar CREA Litoral. Qual que é o objetivo desse evento? É justamente a gente mostrar para vocês como que é a aplicação da engenharia e agronomia no nosso litoral, em áreas de litoral. Então, nós vamos ter palestra como, por exemplo, questão de patologia das construções específicas do litoral. Nós vamos ter questão de gestão costeira, né? Como fazer essa gestão. Nós vamos ter palestras de processo inteligente para a área litorânea. Então, questão da engenharia de produção, aí onde a gente monta os processos, a gente vai ter uma palestra específica sobre isso.
Fora que nós vamos ter outras programações também muito bacana. Dia 27 de junho é um sábado à tarde. Justamente a gente fez essa programação para que a gente consiga atingir mais acadêmicos. Nós vamos ter um lote limitado de 50 inscrições, pessoal. Ela vai acontecer ali em Itajaí, na Univale, tá? Em um dos auditórios da Univale, e todos estão convidados a participar. Então, se você tem o desejo de nos conhecer pessoalmente, de conhecer a equipe CREA Júnior, de querer falar com a gente, de entender e ver um pouco desse network na prática que eu estou falando aqui para vocês, participem desse evento que vai ser muito legal. Fora esse evento que a gente está planejando, que vai ocorrer em junho, nós temos projetos sociais também. Então, nós estamos com um projeto social, 2 projetos, o Segurança na Minha Área e o Mentes Conscientes. O Mentes Conscientes, ele é um projeto que visa a reciclagem de produtos como plástico, né, papelão, onde nós vamos estar fazendo essa engenharia, né, de transformar, né, de criar objetos úteis com recicláveis, e esses recicláveis vão ser doados para pessoas de baixa renda, né, para pessoas de locais que são um pouco mais críticos, né? Então a gente vai ter essa finalidade. E o Segurança na Minha Área, que fala como trazer a segurança do trabalho como um diferencial na sua carreira. O Segurança na minha Área a gente já começou, então a gente já está indo nas universidades falar sobre isso, e é justamente para você entender ou ter algum diferencial na carreira de engenharia. Porque quando a gente é da engenharia, não basta só a gente ser um engenheiro civil ou ser um engenheiro ambiental. Nós temos que ter algum domínio específico, nós temos que ter algum diferencial. E a segurança do trabalho integrada na engenharia, ela pode ser um grande diferencial na sua carreira. Então, esse é o objetivo do nosso projeto como Segurança na Minha Área. Fora outros eventos que nós estamos planejando, tudo isso vocês podem acompanhar a gente pelo Instagram, né, ou até mesmo lá pelo site do CREA Júnior. Então, todos esses eventos a gente está planejando com o objetivo de fazer tudo aquilo que eu mencionei para vocês. Contatos, networking e muito, muito aprendizado, para justamente capacitar ainda mais os nossos acadêmicos. Vindo um pouquinho para a parte de benefício, né? Então, como que o CREA Júnior ele pode te ajudar em coisas palpáveis, né? Então, não só em conhecimento, mas sim em coisas que a gente consegue utilizar no dia a dia. A gente tem, quem se inscreve no CREA Júnior, tem 25% de desconto no plano da Unimed, tá? Então, se você se inscreve, tem a comprovação da inscrição, você consegue esse benefício, esse desconto nos seus planos na Unimed. A gente tem também o Clube de Vantagens CREA-SC. Então, por exemplo, quando a gente faz aí uma comprinha na Shein, uma comprinha na